Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Roosevelt Odisseia. Eu sou a Amanda e o tema de hoje é o seguinte: o que vocês precisam saber nesse momento? Essa leitura pode trazer uma orientação, uma revelação ou até mesmo algo que vocês precisem se precaver, como alertas, por exemplo, ok? Lembrando que a leitura é geral e eu separei para vocês aqui 5 opções. A primeira opção é Chico Xavier. A segunda opção é Allan Kardec. A terceira opção é Jesus Cristo. A quarta opção é Dalai Lama. E a quinta e última opção é Helena Blavatsky. Antes de vocês escolherem uma dessas opções, pausem o vídeo, veja com qual energia vocês estão se identificando e façam a sua escolha, ok? Eu vou dando continuidade por aqui, começando com a primeira opção. Muito bem, para todos vocês que escolheram a primeira opção, Chico Xavier. Chico Xavier foi um médium muito exemplar, teve uma abnegação espetacular, uma pessoa que renuncia à ascética, à própria vontade em função de anseios, de princípios, que se sacrificou voluntariamente, sacrificou os seus próprios desejos, a sua própria vontade e tendências humanas naturais em nome do imperativo ético. Então ele é um médium que sempre será lembrado e que traz consigo essa energia. Muito bem, vamos ver o que vocês precisam saber nesse momento. Para vocês que escolheram a primeira opção, Chico Xavier. Bom, eu sinto que vocês vão passar por um período aonde as coisas vão parecer um pouco cômicas, mas sempre ali no bom sentido. É como se dentro das próximas semanas, dos meses, aliás, vocês estivessem se deparando com situações inusitadas, situações que pegam vocês ali despercebidos. Situações na qual muitas vezes vocês não estavam mantendo uma certa expectativa, uma certa fé, mas que ela acaba ocorrendo ali numa certa naturalidade. Então são eventos que ocorrem em suas vidas que será totalmente significativo e traz essa energia de celebração, traz essa energia de animação e faz com que vocês se sintam ali muito animados. E quando eu falo de situações que vão pegar vocês despercebidos, eu não me refiro a coisas negativas. Eu me refiro a, muitas vezes, grupo 1, vocês estarem desanimados com uma situação, vocês acharem ali que não estão olhando para vocês, sabe aquela sensação? Parece que eu estou invisível para o mundo, porque tudo que eu quero não está se concretizando. Todo desejo que eu tenho está de difícil resolução, de difícil realização. Só que essas situações, elas pegam vocês despercebidos, não só para mostrar que existe um amor de Deus atuando em suas vidas, um amor dos amigos da espiritualidade atuando em suas vidas, mas que vocês precisavam ali experienciar certas situações
para que nessa segunda chance vocês soubessem dar valor e antes ali de cometer qualquer erro, isso seria pensado e repensado inúmeras vezes. Então, tudo que passamos, sempre há um propósito, sempre há um ensinamento. E sempre tem um objetivo futuro naquilo que passamos no momento presente. Mas se você não crê, se você se deixa levar, né, pelo pessimismo, pela hostilidade, você se perde no seu caminho e você não consegue ver o quão iluminado ou iluminada vocês são. Quando essa energia vem, é como se... Eu vou dar um exemplo, tá? Às vezes tem pessoas aí fora que precisam, por exemplo, ficar a noite inteira trabalhando em condições muitas vezes desfavoráveis ou até precárias, recebendo um salário péssimo, mas elas ainda estão ali fazendo. Elas estão ali suportando, elas estão ali se sacrificando. E muitas vezes você tem um trabalho ou você tem uma condição que para você pode parecer uma coisa ruim, mas para aquele outro que está lá fora, essa pessoa pode olhar e apontar, nossa, como ele é privilegiado, como ela é privilegiada, porque eu queria ter essa possibilidade, por exemplo, de trabalhar em casa, eu queria ter essa possibilidade de trabalhar meio período, eu gostaria de ter um horário de entrar no trabalho, um horário de sair. Então, isso são exemplos, tá? Mas é como se vocês precisassem também dar mais valor a vocês, dar mais valor à vida que vocês têm, dar mais valor ao momento presente. Eu compreendo perfeitamente que existe dificuldade, que existe desafetos, que existe ingratidão, muitas vezes ali na nossa família, entre nossos amigos, entre nossas próprias relações afetivas. Mas não podemos deixar de valorizar cada pequena coisa que possuímos na nossa vida, por mais que para você seja pouco, é muito nos olhos, é muito na visão de alguém. Então valorize essa experiência, valorize o que você conquistou, porque cada um de vocês é especial da sua forma e ninguém vai poder dizer o contrário. Eu sinto que a energia de vocês está bastante fragmentada. Energia fragmentada é um seguinte: eu estou me lidando com várias pessoas, às vezes família, amizades, relacionamento, e eu estou sendo uma pessoa diferente com cada uma dessas pessoas. Porque se eu sou eu mesmo, se eu sou eu mesma, eu sou confrontada, eu sou julgada, eu sou criticada. Então, com meus amigos, eu sou a divertida, ou amiga conselheira, ou amigo conselheiro. Com o meu relacionamento, eu sou a pessoa mais séria, a pessoa que demonstra romantismo. Com a minha família, às vezes eu posso me comportar como uma ovelha negra ou não, né, de uma forma metafórica. Mas eu sinto que há uma necessidade de vocês se reencontrarem aqui. De se reencontrarem e ser quem são. Ser quem são. É claro que para diferentes ambientes existem determinadas regras. Então, no seu trabalho você precisa ser formal. No seu relacionamento precisa haver um pouco mais, né, de compromisso, de respeito. Com a sua família, o mesmo compromisso, respeito. Existem determinadas cordialidades. Mas o problema é quando você precisa agir de uma forma cordial, mas você se perde internamente. Porque isso muitas vezes gera uma frustração, gera uma insegurança muito grande. E às vezes a perda de fé em si. Então esses eventos ocorrem na vida de vocês mais como uma segunda chance para que vocês se permitam
para que vocês se permitam se equilibrar e ao mesmo tempo vocês se permitam ali serem vocês, da maneira que Deus os fez. Só que aqui nós temos uma questão que fala a respeito de sombra. Mas eu não sinto que isso se refere a um lado sombra que cada um de vocês possui, não. Eu sinto que vocês podem estar se colocando sobre a sombra de outras pessoas. Então, pelo fato de haver uma energia fragmentada, é isso que transmite a energia. É como se vocês estivessem sendo a sombra de outras pessoas. Então, dentro de um trabalho, eu faço o trabalho, mas quem ganha o mérito é o meu colega ou o meu chefe, e eu não sou recomendado, requisitado. Na minha vida afetiva, eu acabo fazendo mais a felicidade do meu companheiro e acabo não fazendo a minha. Acabo ajudando sempre o meu companheiro a atingir os objetivos dele ou a minha companheira, mas esqueço de mim. Na minha família, eu sempre tomo a responsabilidade de outros irmãos ou dos meus pais em relação às coisas. Então, assim, é muito importante que vocês saiam dessa sombra. E vocês sejam vocês mesmos, porque você pode ter um relacionamento e proporcionar uma coisa boa para o seu companheiro, para a sua companheira, mas também, ao mesmo tempo, crescer junto, crescer em conjunto. Você também pode pôr limites no seu ambiente familiar, dizendo assim, eu só assumo a responsabilidade que me convém. Vocês são adultos, vocês precisam arcar com as suas consequências. No trabalho, fazer a sua função. E muitas vezes você se coloca ali gentilmente para ajudar um amiguinho, e quando você vai ver, não é tão amiguinho assim. Então tem que saber se redescobrir para que as coisas comecem a se movimentar. E aí vem essa oportunidade para vocês, grupo 1. Vem essa oportunidade para vocês, que é realmente para tirar vocês desse abismo mental, desse abismo emocional. Para outros pode haver até um abismo espiritual. É uma segunda chance de você poder ter ali um momento só seu, um momento de alegria, um momento de equilíbrio, que seja só seu. Porque aqui fala de se passar muito tempo dentro de uma bolha. Né? Então, assim, eu me coloco dentro dessa bolha, eu vejo o mundo lá fora, eu vejo as coisas que eu gostaria de obter, as coisas que eu sonho, que eu desejo. Eu vejo ali um casal, eu vejo tudo isso. Mas eu não consigo sair dessa bolha. Por quê? Porque eu acredito que a partir do momento que eu furar essa bolha e eu sair, eu vou perder, às vezes, meu relacionamento, eu vou afastar minha família, eu vou parar de falar com um amigo. Não é assim. Isso é um condicionamento que você colocou na sua própria mente, aonde muitas vezes vocês estão tentando se validar através dos outros, quando você tem que saber do seu potencial, você que tem que saber quem você é. Então, a espiritualidade ela é tão gentil para conosco, se soubermos ali entendê-la, compreendê-la, esperar, né, paciente, de forma paciente. A espiritualidade ela é tão gentil conosco que ela nos dá uma oportunidade, mesmo se nós não merecermos, mas ela nos dá a oportunidade novamente, uma segunda chance, para mudarmos completamente os nossos padrões, os nossos hábitos, que no caso estejam ali nos prejudicando. Mas tem que realmente, né, saber conduzir a partir disso. Eu sinto que vocês vão adquirir uma estabilidade aqui. Uma estabilidade. Uma sensação de conforto, de segurança. Uma sensação de que das preocupações ficando para trás. Mas há uma necessidade por parte de vocês de se afastarem emocionalmente daquilo que não funcionou
ou se afastar de atitudes que estão os prejudicando, né? Porque como diz aqui, às vezes eu tô querendo validação dos outros, então eu vou me afastar emocionalmente desse tipo de situação. Eu não preciso me validar através de ninguém. Né? Então, às vezes eu tô tendo um hábito, uma mania que tá me prejudicando, então eu vou deixar isso de canto e vou apreciar, vangloriar isso que eu tô recebendo, que inclusive está me trazendo uma estabilidade, que tá me dando oportunidade de movimentar as coisas na minha vida. Porque aqui havia períodos de muita ansiedade. Sabe aquele período de sofrer em silêncio? Aquela sensação de que parece que a dor não vai embora nunca, que cada vez a sua mente está sendo ali atormentada por uma situação ou por uma preocupação. Só que vocês estão se afastando disso a partir do momento que essa segunda chance chega, vocês estão se afastando disso e estão aprendendo a valorizar mais as coisas. Estão aprendendo a valorizar-se mais, a valorizar mais a vida. E eu sinto que isso é um novo início, um novo ciclo que se inicia na vida de cada um de vocês. E que vem ali, né, com a proteção do universo, com a proteção da espiritualidade. Então é uma coisa que vem para agregar, que vem para sintonizar vocês com as forças boas, com a espiritualidade amiga. Então é como se essa sensação de que parece que a dor nunca vai embora, ela desaparecesse, porque algo se cumpre aqui. Algo se cumpre e traz para vocês a certeza de que em nenhum momento vocês passaram despercebidos. Existe aqui uma paixão, um desejo se tornando real. Algo promissor. Então, assim, no momento, é claro, muitos estão nessa energia, né? Daquela sensação de que parece que isso nunca sai de mim. Esse pensamento está me atormentando. Esse sentimento que eu não tô conseguindo lidar comigo mesmo, comigo mesma. Só que quando, ao acaso, chega esse conforto, essa estabilidade, essa segurança, vocês entram, vocês renovam a energia, porque a renovação vai elevá-los a serem gratos. E isso a partir disso se inicia um novo ciclo em suas vidas. E isso está ligado muito com um desejo em particular, uma ambição em particular, uma paixão em particular, que se faz presente. Então, olha o quão é importante compreendermos as fases de nossas vidas, o quão é importante entender o tempo de Deus para cada coisa, porque quando Ele vai trazer algo bom para a nossa vida, algo que realmente precisamos, Deus olha tudo. Olha pessoas, olha ambientes, olha situações. Não é como nós, meros mortais, que olha uma situação só o que está na nossa frente, só o que está na nossa cara, e a gente esquece de olhar todo o restante. Então, nunca devemos duvidar da existência ou até mesmo do poder divino atuando em nossas vidas. Isso é muito importante. Ok? Bom, grupo 1, então essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada. Até a próxima.
E agora eu vou para o grupo de número 2. Muito bem, para todos vocês que escolheram a segunda opção, Allan Kardec. Allan Kardec foi um grande codificador das mensagens dos espíritos. Allan Kardec não era médium. Ele era ali um cientista, um estudioso, que dentro ali das manifestações que ocorreram para ele, ele se interessou, né, no assunto e começou a fazer pesquisas, estudos, entrevistas para conhecer mais o mundo dos espíritos. Então ele foi um grande codificador das mensagens do plano espiritual. Inclusive ele trouxe ali em várias obras, né, em vários livros que ele escreveu, ali não só como funciona a mediunidade, o Evangelho do Lar, a Gênese, né? Tem uma obra completa ali, eu acredito que de 5 livros. Para você que está iniciando na mediunidade, é excelente fazer o estudo dos livros dele, porque ele é uma pessoa excepcional. E o que vai interessar muito para vocês que são médiuns, que querem começar ali um trabalho com a espiritualidade, ajudando o seu próximo, seja de qual forma for, vocês vão se interessar muito pelos diálogos ali que ele tem com o Espírito da Verdade. Tá? Então vale a pena estudar a respeito. Muito bem, então vamos ver para vocês, grupo 2. O que vocês precisam saber, o que vai acontecer. Eu sinto que vocês vão ter aí um período aonde vocês podem estar retornando para ambientes ou situações na qual vocês se sentiram realmente felizes aqui. Entendam uma questão. Retornar para algo não significa que eu estou dizendo que vocês vão retornar com ex-relacionamentos, tá? Que isso fique bem explicado aqui. O que eu quero dizer é que vocês vão estar voltando a fazer coisas que em algum momento foram deixadas para trás, que realmente desperta a felicidade, que realmente desperta as suas inspirações ou motivações aqui. Então, lá atrás, você gostava de fazer esporte, mas por algum motivo você deixou aquele esporte de lado e era uma coisa que te fazia muito bem, servia até como uma terapia. Você faz tempo que não vê seu amigo ou sua amiga do colégio e de repente vocês resolvem se reunir, todo mundo, e se reencontrar. E ali tem assuntos legais, divertidos, vocês relembrando coisas que aconteciam no colégio. Então fala de momentos bons, de momentos felizes, né? Onde você resgata algo que você deixou lá atrás. Muitas vezes porque você seguiu um caminho diferente, muitas vezes porque você achou que não era bom ou boa o suficiente naquilo que estava fazendo, né? Muitas vezes você estava se preparando para começar ali como um tarólogo ou uma taróloga e você desistiu porque você achou que não estava preparado, mas seguiu sua vida com outra coisa e agora o chamado volta novamente. Então, assim, são alguns dos exemplos que eu posso oferecer para vocês compreenderem, mas é como se vocês estivessem recebendo um chamado para resgatar algo que inspira vocês aqui. Então, vocês vão se sentir muito nostálgicos, vocês vão sentir assim que muitas vezes você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, então você vai ser encaminhado a retomar algo que era de fato o seu caminho, que era de fato para você. E isso se aplica até mesmo numa questão assim de estudos. Então, assim, lá no passado eu estava prestando muito concurso público, só que sempre para a mesma área, só que eu não passava. E aí eu desisti, porque eu acho que eu nunca vou passar. Só que aí você começa a pensar a respeito, esse pensamento começa a tomar uma proporção mais elevada.
e você começa a sentir que a sua energia está modificando. E nessa modificação, você se inscreve novamente para um concurso e você se prepara melhor para ele. Então eu sinto que esse chamado para recuperar ali as suas inspirações e motivações está trazendo ali uma estabilidade. Então isso que está sendo resgatado, isso está de acordo com o seu propósito. Na primeira leitura saiu essa mesma energia e vocês vêm com ela também, que fala sobre uma energia fragmentada. Só que em relação à opção 1, a energia fragmentada de vocês está em outro aspecto, tá? De outra forma. É como se vocês estivessem fazendo coisas na sua vida, por exemplo, estão em trabalhos, estão estudando, fazendo uma faculdade, ou estão ali com alguém que vocês se relacionam. Existe aqui coisas que vocês estão fazendo que ainda existe a necessidade de encaixar, vamos dizer assim, as peças do quebra-cabeça. Mas por que que você sente assim que o quebra-cabeça não está se encaixando? Porque vocês podem estar seguindo um propósito diferente do que realmente é o seu. Então, por isso que fala sobre resgatar coisas que te traziam animação, inspiração, que estava ali ligado ao seu propósito. Só que muitas vezes você não deu seguimento ou você não conseguiu porque você não se preparou da forma correta. Você não se adaptou à situação. Então é mais fácil desistir de algo que não deu uma ou duas vezes do que tentar até conseguir. Porque a nossa mente funciona dessa forma. É mais fácil desistir, já que não está dando certo, do que lutar por isso, do que ter inúmeras tentativas em relação a isso. Então é como se vocês estivessem precisando encaixar uma peça no seu quebra-cabeça, só que isso será encaixado com esse resgate que vocês vão ter, que vocês vão obter. Então, não se sintam enlouquecidos se de repente começar a vir na cabeça de vocês coisas antigas, sentimentos antigos, porque isso faz parte do processo. É como se isso estivesse acontecendo na energia de vocês para dar aquele impulso para vocês voltarem a fazer algo que fazia vocês muito bem. Isso aqui eu não vejo relacionado com tá? Não vejo que isso esteja relacionado com relacionamento, para ser mais específica. Mas eu sinto que isso está muito relacionado a algo que trazia um sorriso e que poderia também trazer ali para vocês, vamos colocar assim, uma independência. Está ligado com independência também. E vocês estão recebendo um potencial de energia muito grande. Sabe aquela energia de perseverança? Então, no momento que isso começar a vir, persevere. Porque dessa vez as coisas vão ser diferentes. Dessa vez não vai ter um fechar de porta, não vai ter um não como resposta. Dessa vez o resultado é positivo. Mas vocês precisam, claro, tomar ação, seguir esse seu sonho, seguir essa sua vontade, porque é o momento de você conquistar isso. É o momento de vocês conquistarem isso. Vocês já passaram muito tempo ali se isolando, vocês já passaram ali muito tempo se escondendo, né? E quando fala sobre isolamento e esconderijo, é que você sempre poderia se colocar numa hipótese de ficar se negando a ir atrás disso. Porque em outros momentos veio essa ideia na sua mente, mas você poderia ter anulado ela naturalmente. Porque foi muitas vezes, você teve ali, né, muito tempo dedicado e nunca deu certo, então é mais fácil desistir, deixar para lá e não querer lidar com isso. Só que agora vocês vão ter que sair da toca, porque está surgindo aqui uma energia, uma nostalgia, um resgate, uma vontade de que agora as coisas vão dar certo.
E se vocês seguirem por esse percurso, vai dar certo. Porque agora vocês estão mentalmente preparados. Antes, vocês estavam passando por muito conflito e isso estava distraindo vocês, isso estava, de alguma maneira, sendo um bloqueio para vocês. Vocês estavam ali muito presos na situação. Em outros casos aqui, grupo 2, vocês podem estar se sentindo aqui encarcerados, né? Vamos dizer assim, presos. Porque você quer uma nova oportunidade, você quer alguma coisa nova, diferente. E você pode estar fazendo inúmeras tentativas. E quando eu falo de tentativa, é assim, eu tô atirando para tudo quanto é lado. Aonde o tiro bater, no alvo foi. E não é assim que as coisas funcionam. Porque quanto mais você busca muitas coisas ao mesmo tempo, mais você se afasta do seu propósito e mais você se afasta do acerto. Então é como se em determinadas ocasiões vocês não estavam preparados mentalmente, em específico, porque vocês estavam vivenciando conflitos, estavam desapontados ali com alguma situação, então tinha coisas distraindo, coisas que geravam um certo bloqueio. Só que agora, se liberando disso com esse novo início, com essa nova possibilidade que surge, vocês têm ali um resultado magnífico, porque fala do sim, fala do estável, fala do próspero. Só que muitos aqui podem sentir esse tipo de nostalgia e podem continuar presos ainda, principalmente se a insegurança for maior do que a sua coragem ou do que a sua força de vontade. Sabe, tudo está se encaminhando aqui para você ter o seu espaço. Para você ter o seu espaço. Tudo aqui está sendo alinhado para que você consiga obter o resultado que você quer. Mas no momento que vem tudo isso para tirar vocês da situação, não se permita se manterem ali mais presos. Se permita seguir essa caminhada. Eu sinto que aqui ocorrerá muitas resoluções financeiras, profissionais aqui, familiares. Até mesmo para quem estava querendo construir, né? Constituir uma família aqui. É só alegria. Só que muitas vezes você estava preso ou presa ali em outros relacionamentos do passado. Você muitas vezes estava trazendo dores na sua mente, medos de se ferir. E aí vocês ficaram presos aqui, né? No esconderijo, na toca. Só que agora vem algo que tira vocês desse estado para que vocês tenham uma concretização. E eu sinto que é algo muito estável. Seja em conjunto, seja vocês com alguém em específico, seja vocês individualmente. Então existe conquista em conjunto e conquista sozinhos, né? Em solo, vamos dizer assim. Só que vocês realmente, no momento que ocorrer, tá? Entenda, vai vir o pensamento, mas não significa que só vai ficar o pensamento ali recuando na mente, não. Vai vir o pensamento e vocês devem fazer o quê quando esse pensamento vier? Vocês devem pegar, né? Se manter otimista, serem corajosos, porque aí quando vocês estiverem com essa força de equilíbrio, principalmente de dominar os seus próprios instintos, é o momento que começa a aparecer uma ligação, um e-mail, uma pontuação com bons acertos, uma constituição
um lar, finanças, recolocações. Então, assim, sinto que as coisas tendem a mudar, mas vocês vão ter que ter uma ação. É como se vocês precisassem sair dessa prisão. Porque vocês vão estar com energia, vão estar com as ideias, e isso vai encaminhar você para o seu real propósito. Para que aquela pecinha do quebra-cabeça que estava faltando, vocês consigam ali encaixar e se manterem bem. E se manterem realizados aqui. Certo? Bom, grupo 2. Então essa é a mensagem para vocês. Se cuidem, sejam muito iluminados e não tenham medo. Pois o medo, ele sempre vai ser o caminho para o fracasso. Combata esse medo e mostre o guerreiro e a guerreira que cada um carrega. Sem medo, mas sim com muito otimismo. Obrigado, grupo 2. E agora eu vou dar seguimento com o grupo de número 3. Tchau, tchau. Muito bem. Para todos vocês que escolheram a terceira opção, Jesus Cristo, me falta palavras para descrever o quão a passagem dele foi importante para o nosso mundo. Eu poderia elogiá-lo, agradecê-lo, mas não são palavras que vão definir o que eu sinto ou até mesmo o que vocês sentem, mas sim são os nossos sentimentos. Quando tornamos Jesus Cristo o nosso melhor amigo e o nosso grande amor, tudo na nossa vida se alinha. Vamos sim continuar passando por problemas, por dificuldades, porque isso faz parte do nosso progresso como ser humano, faz parte da nossa evolução como espírito. Mas quando você crer de verdade nele, você nada teme, porque você tem uma força honrosa, poderosa, genuína, caminhando com você. Quando você realmente crê, você encontra a verdade, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E não vai existir outra forma de obter essa verdade sem ser o seguindo. Seja você de qualquer religião, tenha sempre Cristo consigo, pois ele não condena, ele não julga, ele acolhe. Ele sempre será um dos mais grandiosos mestres que pisou nessa terra. E quem sabe no futuro próximo teremos a honra de revê-lo novamente. E que nós tenhamos, né, uma consciência de identificá-lo e dessa vez não tornar as coisas mais difíceis. Então, para vocês que escolheram Jesus Cristo, vamos ver o que vocês precisam saber nesse momento. Temos duas energias. Temos a energia do peregrino e temos a energia do poeta. Eu sinto que muitos que escolheram aqui essa opção são pessoas muito sensíveis, muito intuitivas, mas eu falo da sensibilidade no lado sensitivo. São muito intuitivos, podem aqui possuir sim de mediunidade, porque não há nenhum médium que não sinta o chamado do mestre. Mas eu sinto que muitos de vocês aqui vão ter um momento em suas vidas aonde que parecia ser uma escuridão, aquilo que você não tinha visão, passa a se clarear e você passa a se renovar. E eu sinto que muitos estão renunciando a alguns hábitos ou padrões ou vícios, muitos estão renunciando a algo para seguir ali uma espiritualidade,
para ali colocar-se, né, como um ser humano que ajuda, que acolhe. Parece que a visão de vocês em relação ao todo está mudando. E isso está trazendo inspiração e motivação para que vocês consigam transmitir dentro do teu propósito, grupo 3. Então eu sinto que quando se trata de mediunidade, de dons, né, quando se trata de habilidades, quando se trata de talento, tudo isso está sendo colocado para fora. E não há mais medo e não há mais insegurança, porque a confiança se mantém radiante dentro de cada um de vocês. É como se vocês conseguissem, através das palavras, tocar as outras pessoas. É como se a sua fé modificasse situações. É como se a sua oração transformasse sua vida ou transformasse vidas. Então eu sinto que vocês estão entrando numa energia que vai ser uma energia que pode gerar para vocês muita estabilidade. Vamos colocar, quando se aplica em questões de trabalho, você, independente do ofício, seja um ofício terapêutico, seja um ofício científico, seja um ofício administrativo, seja um ofício ligado à saúde, à medicina, não importa o ofício, seja um empreendimento, um autônomo, é como se vocês estivessem desenvolvendo ali uma habilidade que te destacasse dos demais. E isso te trazesse uma estabilidade, porque você começa os seus serviços começam a ser procurados mais. Você começa a ser reconhecido na sua área profissional. E para aqueles que não têm um trabalho, é como se vocês estivessem atraindo algo bom para si e alguém vai os olhar, assim como Cristo os olha. Alguém vai os olhar aqui e vai trazer uma oferta que vai ser muito boa. Mediunidade, dons. Também há muitas vezes essa inspiração, essa motivação de transmitir orientação, de ajudar o outro. Então é como se vocês estivessem sendo capacitados, é como se vocês fossem grandes aprendizes, que com aquilo que você aprende, você transmite e ajuda o outro. E para aqueles outros que estão com as suas faculdades mediúnicas mais doutrinadas, é como se vocês tivessem ali uma certa habilidade de captar as informações e transmiti-las da maneira na qual os guias espirituais querem que vocês os façam. Talentos, algo que você cria, um quadro, cartas, livro, poesia, música, chama a atenção de alguém que vai começar a atrair um público para aquilo que você está demonstrando. É uma energia muito profunda aqui. Mas, né, temos aquele mais 3 pontinhos. Cuidado com os espelhamentos, grupo 3. Cuidado com os espelhamentos. Cuidado para não ficar se espelhando nas pessoas ou nas situações. Seja você mesmo, seja você mesma. Um exemplo que eu quero dizer em relação a esse espelhamento. Eu vou escrever um livro. Mas eu quero escrever esse livro que conte, sei lá, minha história, ou que eu criei uma história na minha mente, né? Então eu quero ali pôr isso em prática. Quero escrever algo, quero escrever um romance, quero escrever um suspense, eu quero escrever um romance junto com comédia, não importa o seu tema.
mas eu vou escrever aquilo que vem do meu coração. Eu não vou me espelhar na obra ou no trabalho de outros. Vocês entenderam como que é importante isso? Porque o que você está fazendo precisa de si, da sua inspiração. Você pode sim admirar muitas vezes um escritor, que você acha ali os livros dele incrível, mas não segue a mesma linha de raciocínio, porque não é isso que a energia pede. Pede para que você siga a si mesmo, siga a si mesma. Porque é nesse momento que vocês agem dessa forma que vem um olhar para vocês. É como se alguém olhasse e falasse: uau, gostei do trabalho dessa pessoa, gostei da obra dessa pessoa, gostei de como essa pessoa interage. Então eu quero dar uma oportunidade ou eu quero ajudar em alguma coisa. Então aquilo que te inspira faz com que os outros também se inspirem em vocês. Tá? Então assim, é uma energia muito boa. É uma energia muito boa. É um período fértil. E quando traz a fertilidade, nessa situação eu não vejo um aspecto de gestação, ok? Para as mulheres que têm essa intenção. Mas é um momento fértil para que o que você tem se destaque, o que você tem se transforme. É um momento de vocês serem vistos. É o momento de vocês serem vistos aqui. Eu sinto a energia de vocês tão tranquilas, é como se vocês estivessem realmente se acendendo aqui. Mas me vem muito a informação de vocês estão sendo vistos. Vocês estão sendo vistos. Então tem alguém que vai observá-los em algo que vocês estão fazendo e é a partir daí que as coisas vão começar a florescer, que as coisas vão começar a brotar aqui. E eu sinto que é aquele momento surpresa, né? Elemento surpresa, vamos dizer assim. Uma coisa que você está fazendo que muitas vezes você nem pensou que ia trazer tanto resultado, por causa de uma visão de alguém, tudo muda, tudo se transforma. Isso aqui, por exemplo, pode ser um patrocinador, pode ser uma editora, pode ser até alguém que você admira, que adorou o que você está mostrando ali. Pode ser o seu chefe que viu você fazendo algo e vai te dar uma chance de crescer ali dentro da empresa. Pode ser um cliente que você fez uma venda e essa pessoa era tão importante que ela conseguiu te atrair mais vendas ainda. Então eu sinto que as coisas estão se transformando. Existe um novo início para vocês aqui, grupo 3. É como se fosse... Parece... vou usar essa forma metafórica. Parece que é magia. Porque tudo está sintonizado, tudo está fluindo. E eu sinto que vocês estão fazendo algo... O que está sendo visto aqui pode estar ligado a 3 questões. Ou vocês estão manuseando algo, e alguém vê você fazendo isso, então às vezes você está tocando um violão, às vezes você está tocando uma guitarra, às vezes você está tocando piano, alguém viu e falou, nossa, eu queria essa pessoa na minha banda, ou eu queria fazer um concerto com essa pessoa. Você está desenhando, pintando, está jogando tarô, seja o que for, é algo com manuseio. Às vezes você pode estar consertando um carro. Ok? Mas é como se vocês fossem especialistas nisso que vocês estão fazendo, só que talvez vocês não se considerem especialistas. Uma outra coisa está ligada ao físico, então pode ser assim um trabalho que exige esforço físico, às vezes correr, às vezes carregar alguma coisa pesada.
E para outros, isso está ligado com a parte mental. Talvez uma pessoa que seja boa de raciocínio, uma pessoa que seja boa de cálculo, uma pessoa que seja boa de projeto, alguém assim que vai além das expectativas dos outros. Então, existe algo aqui se transformando para vocês. E vai ser assim um momento muito bom. Só que eu sinto que quando isso acontece, vocês vão ter um certo receio aqui. Vocês vão ter um certo receio. Qual que é o receio? Será que essa pessoa vai tentar tirar vantagem do que eu estou fazendo? Será que essa pessoa vai tentar se aproveitar do que eu estou fazendo? Eu vejo que não. Porque isso que está se desenvolvendo para vocês é justo. É justo. Eu não vejo essa energia ela entrando com alguma malícia, com alguma má intenção. Eu vejo essa energia entrando como algo justo para aquilo que você está oferecendo, ou que está fazendo uma proposta justa para aquilo que você faz. E eu sinto que chega o fim de um sofrimento aqui. Chega o fim de um sofrimento, de uma dor. Eu sinto que chega o fim de possíveis ataques. Se vocês estavam se sentindo atacados, isso vem ao fim. É como se vocês estivessem finalizando com tudo isso. Porque quem estava te atacando estava tentando te desestabilizar e não conseguiu, porque surgiu algo novo. Quem estava tentando sabotar o seu caminho não conseguiu, porque a justiça prevaleceu no final das contas. Então, assim, grupo 3, as pessoas, elas podem se julgar espertas, elas podem fazer as coisas erradas dela ou dele e achar assim, a pessoa não sabe, ninguém viu, então não é verdade. Só que a pessoa ela pode mentir tudo, ela pode mentir atitude, ela pode mentir comportamento, mas ele não pode mentir energia e também não pode esconder os seus erros de Cristo e muito menos de Deus, ou da espiritualidade, ou dos orixás, o que for. A pessoa não vai conseguir esconder, porque eles estão vendo tudo. Então, se em alguns momentos as pessoas tiraram vantagem de vocês, saiba que houve justiça no final, porque isso que você está tendo é tão maior do que qualquer mal que alguém tenha lhe causado que ninguém mais vai conseguir te parar a partir disso. Ninguém mais vai conseguir te parar. Então aproveitem essa energia, agradeçam essa energia, porque isso é uma coisa muito boa. Só que, claro, para grandes feitos, grandes responsabilidades, grande atenção. Grande atenção. Claro que pode sim se aproximar algumas pessoas depois disso, querendo compartilhar com você no momento que você está bem. E aí a escolha é sua, dar essa devida atenção ou não. Ok? Bom, grupo 3, então essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha ajudado, que vocês sejam muito abençoados. E não se esqueçam, torne Cristo seu melhor amigo e assim você terá um amigo para a sua vida toda. Seja nos momentos de descrença, seja nos momentos de egoísmo, ele sempre vai estar lá porque ele conhece as suas verdadeiras intenções e o que mora em seu coração. Ok? Obrigado, grupo 3, e agora eu vou dar seguimento com o grupo de número 4. Tchau, tchau. Muito bem, para todos vocês que escolheram a quarta opção, Dalai Lama. Dalai Lama é um líder religioso extremamente sábio. Dentro de todos os líderes que eu já estudei, ele é o que mais me chamou a atenção, porque ele realmente expressa a paz, a compaixão, e dentro ali dos princípios espirituais é a caridade que salva.
e ele é uma pessoa caridosa, ele é muito sábio nos conselhos, na orientação, no direcionamento. Eu sei que muitos não seguem ali, né, o lado budista, nem e outros podem apreciar, mas para você que quer se envolver na espiritualidade, ou você que é médium, ou você que quer conhecer um pouco, seria muito bom estudar a respeito aqui da sabedoria desse líder, porque é uma coisa muito boa a se agregar na vida, tá? E vocês não irão se arrepender. Então, vamos ver o que vocês precisam saber nesse momento. Ok. Eu sinto que para vocês aqui da quarta opção existe uma necessidade de perdoar. Não somente de perdoar uma pessoa aqui, mas perdoar a si mesmos. Isso aqui se refere à questão da energia maternal. A sua energia maternal é a sua energia de criação. Não precisa ser somente uma energia que vocês têm laços sanguíneos. Às vezes vocês foram criados por uma tia, por uma avó que foi sua mãe. Mas eu sinto aqui que existe a necessidade de se perdoar e perdoar essa situação. Às vezes é mais fácil julgarmos a nossa energia maternal por coisas que nós gostaríamos em determinada época e não conseguimos possuir. E aí, quando entra a fase adulta, a gente culpa muitas vezes essa energia por nos ter criado, vamos dizer assim, traumas, ou por ter deixado inseguranças ou qualquer falta de afetuosidade. Só que nós deixamos de levar em consideração, e se fosse nós, naquela época, diante a criação que iríamos ter, diante as necessidades que passaríamos, como ficaria a nossa cabeça tendo filhos, tendo casa, tendo comida para pôr na mesa? Como ficaria a nossa cabeça? Se nós nos dias atuais se queixamos de um tratamento passado, sendo que no momento presente temos muito mais recursos avançados para melhorar a nossa vida, quem dirá naquela época como que as pessoas lidavam com os problemas que elas tinham? Como elas se sentiam? Então, vale a pena considerar que às vezes a sua mãe de criação, ou a sua mãe que faltou algo aqui, talvez ela também não tinha uma criação adequada, afetuosa. Talvez ela passou por situações, experiências na família complicadas, às vezes faltou alimento, às vezes faltou recursos. E ela poderia ter sofrido ansiedade, depressão, ela poderia ter ficado completamente maluca naquele momento e não soube tratá-los da maneira tão esperada, certo? Só que agora você tem a chance de ser diferente e de ser diferente para suas gerações. O padrão, ele não precisa seguir no mesmo percurso. Você pode interromper esse padrão nesse momento. Mas para que isso aconteça, você precisa se perdoar e perdoar a sua mãe. Para outros, é a ausência, a falta da mãe. Talvez não tiveram a mãe presente, ou perderam a mãe muito cedo, ou perderam a mãe recentemente e não conseguem lidar com essa dor. E às vezes podem estar se culpando ou culpando qualquer outra situação por ela ter partido, quando na verdade precisa haver o entendimento que ela já cumpriu a missão dela encarnatória. E que nenhuma mãe, seja viva ou seja no plano espiritual, quer ver o seu filho se lastimar e se machucar, por mais ruim que você considere ela.
Nenhuma mãe quer isso. Então é muito importante haver uma questão de perdão aqui, porque a falta desse perdão está impedindo vocês de seguir em frente em alguns aspectos de suas vidas. É como se isso gerasse de alguma forma um bloqueio. E coloca vocês a estarem muitas vezes vulneráveis à manipulação, a ilusionismos. Né? Ilusionismo é o quê? Eu digo que eu sou isso, mas eu estou, né, iludindo você com o que você está vendo, com o que eu estou demonstrando. Por trás eu sou uma outra coisa. Então é como se muitos aqui poderiam ter uma certa carência em algo, que isso vem da mãe, da energia maternal, que coloca vocês muitas vezes a estarem vulneráveis a esses tipos de influência. Né? Então, assim, o amor, o afeto que eu não tive ali, eu posso estar inconscientemente buscando em outras pessoas e eu fico tão carente ou eu fico tão vulnerável que as pessoas me manipulam, me enganam e eu nem dou conta disso. Eu só vou dar conta depois que eu me machuquei, depois que eu me feri emocionalmente. Por isso o perdão é importante. Eu sei que é difícil perdoar, mas não é impossível. Se você não perdoa, é aquela frase. Se você não perdoa, você vai cada vez... Você toma um veneno ali que vai cada vez mais te matando aos poucos. Então, assim, por que continuar com esse veneno no corpo se eu posso liberar esse veneno e posso trazer para o meu corpo, para minha mente, para o meu coração, coisas boas? Antídoto, vamos dizer assim. Então, eu sinto que o perdão aquele é necessário. Vocês podem ter os seus trabalhos, seus relacionamentos, mas sempre vai haver algum tipo de conflito. Sempre vai haver uma insegurança, uma baixa autoestima, porque isso precisa ser perdoado. O perdão da falta de ausência, da falta de afeição, ou muitas vezes o perdão de no momento que seu pai estava sendo exigente, sua mãe não entrou para te defender, mas talvez ela não entrou porque ela também sentia medo. Então, se nós hoje queixamos de problemas, imagine naquela época que não tinha tantos recursos, que não tinha tantas proteções, que não tinha tecnologia avançada para nos ajudar. Ou para ajudar aquelas pessoas, no caso. E então vocês precisam se perdoar a situação. Não estou dizendo que precisa haver uma convivência. Não estou dizendo que se você perdeu sua mãe, você tem que esquecer ela completamente, mas superar a situação. Porque esses bloqueios estão atrapalhando vocês em como vocês lidam com as coisas. Tá? Isso é muito importante. E isso muitas vezes faz vocês sentirem falta de coisas que não eram para vocês sentirem. Faz vocês sentirem falta, por exemplo, não digo às pessoas que perderam a mãe que sente saudade. Eu me refiro a esse tipo de bloqueio fazer muitas vezes alguns de vocês regredirem achando que no passado era um lugar bom, que era um lugar acolhedor, quando no passado era um lugar destrutivo, quando no passado era um lugar doloroso, principalmente se isso está relacionado a uma outra pessoa. Ou se quando você pensa na sua mãe, você volta às coisas do passado que ela lhe causou. Mas passado fica no passado. Você precisa viver no seu momento presente. Você precisa perdoar. Eu sinto aqui que realmente
Alguns precisam manter a mente no local presente. Manter a mente no local presente. É como se a energia estivesse dizendo assim: por que olhas tanto para o passado? Por que olhas tanto para o passado? Por que se permite ser manipulado? Por que se permite deixar que os outros lhe trate de qualquer forma? Só para ter alguém ao seu lado? Só para ter um momento? Então é como se estivessem dizendo assim para vocês se liberarem disso. Para vocês soltarem isso, porque isso está fazendo mal. Olhar para as coisas que não fluíram, olhar para as coisas que não deram certo, ou querer resgatar coisas lá do passado, só vai aprisioná-los cada vez mais no problema. Então vocês precisam se liberar disso. Vocês precisam deixar isso para trás. Para outros aqui, vocês podem estar lidando com a mãe de uma outra pessoa, que muitas vezes pode parecer ser uma pessoa muito amargurada. Mas não vejo que seja. Eu sinto que é uma pessoa muito sofrida. E por não saber expressar suas emoções da maneira adequada, acaba agindo com uma certa intolerância. Então é importante compreender isso. Que pode ser uma sogra ou a mãe do seu namorado, sua namorada. Mas assim, por que essa pessoa às vezes ela age sem intolerância, ela é uma pessoa um pouco mais exigente? Porque foi uma pessoa que sofreu muito na vida, é uma pessoa que sente falta do que perdeu, sente falta do tempo perdido, que não se dá mais para resgatar. Então, assim, é importante ter essa compreensão. Para outros de vocês, eu sinto que vocês andam sendo duros consigo mesmos. Vocês acabam sendo duros consigo mesmos, se cobram muito, exigem muito de si, porque existe um medo muito grande de perder, de soltar algo aqui. Só que vocês a todo momento estão tolerando certos comportamentos, certas atitudes dos outros que tá te fazendo mal. E você tá tentando fazer vista grossa para isso. Vocês estão tentando ali fazer vista grossa para isso, fingir que nada disso está acontecendo, se manter mais sério sobre a questão, mas o sentimento tá todo ali, vocês estão aprisionados aqui. E é uma prisão mental de não conseguir se liberar disso. E por mais que vocês tenham muitas conquistas, esse sentimento de insegurança, ele sempre vai ocorrer. Essas discussões, essas competitividades, elas sempre vão ocorrer porque vocês precisam soltar isso que está fazendo mal. Quando vocês estão em boa sintonia, tudo na vida de vocês flui. As coisas começam a serem radiantes, você começa a se sentir bem, as coisas na sua vida começam a dar certo. Mas sabe ali, tá tudo dando certo e de repente baixa ali uma deprê, você fica meio com a autoestima baixa, não se sente bom o suficiente, a mente começa a te sabotar, você começa a se autopunir mentalmente, se julgando de coisas que você não é. Mas por que isso acontece? Porque algum gatilho foi acionado e você traz inconscientemente esse padrão de mãe. O que pode ajudar muito vocês é uma constelação familiar, que pode ajudar você a entender o processo e quebrar definitivamente com esses laços que estão te atrapalhando ou que estão criando esses bloqueios.
Reiki também seria uma boa, mas eu iria mais na constelação familiar porque vai direto ao ponto. E se vocês tiverem interesse em fazer, busque alguém de confiança, alguém que sabe exatamente o que está fazendo, certo? Para não causar nenhum tipo de problema para vocês. Mas eu sinto aqui que realmente existe coisas a serem deixadas para trás. Só que vocês resistem à mudança, resistem à terapia ou resistem ao perdão. Então é mais fácil eu me manter aqui fechado ou fechada no meu orgulho do que eu perdoar logo isso e seguir em frente com a minha vida, mudar a minha vida, porque não dá mais para ficar nesse tipo de sintonia. Porque se eu tenho um casamento, eu acabo deixando minha vulnerabilidade aparecer. Se eu estou me lidando com dinheiro, eu acabo deixando a minha vulnerabilidade aparecer. Se alguém me ataca, eu sinto uma necessidade muito grande de retrucar, de confrontar também. Mas por quê? Porque são acionados ali certas situações. Para outros, tem alguma coisa relacionada ao passado. Ter assim, o passado já foi, mas eu ainda não superei o que foi causado em mim. Enquanto eu não tiver uma justiça ou uma justificativa, eu não vou conseguir seguir em frente. Mas eu vou intensificar isso em mim, mas não vou transparecer isso para os outros. Para os outros eu transpareço que está tudo bem. Mas dentro de mim está uma maré de emoções. Eu preciso ter um sinal de que lá também não está ocorrendo tudo bem. Porque não é justo a pessoa ter feito o que fez comigo e tá lá vivendo a vida numa boa. Só que você precisa perdoar isso, porque você está se maltratando, você está se machucando cada vez mais. Por uma coisa que não vale a pena. Por uma coisa que não merece nem o seu pensamento, nem a sua atenção, nem sequer o seu clamor por justiça. Então se libera disso, grupo 4. Porque vocês têm um caminho tão bom para ter, sabe? Vocês têm uma facilidade de atrair coisas boas, mas ficam presos nessa mentalidade e isso só vai tornando uma vida mais vazia e mais amargurada. Você pode estar num casamento com a pessoa que você mais gosta, mas ainda assim você pode sentir essa ausência emocional, essa frieza emocional. Porque as emoções te confundem. E sua mente vai tentar te proteger delas e vai sabotar. Então aqui realmente precisa de um perdão. Para que as coisas comecem a dar certo. Tá? Cuidado com a questão financeira, porque eu vejo aqui algum prejuízo em relação a algum imóvel. Então, se vocês vão alugar algo, comprar algo ou vender, procurem analisar as questões de valores, as questões de contrato, assinatura, para vocês não terem nenhum prejuízo. Ok? Bom, grupo 4, essa é a leitura de vocês. Espero que tenha os ajudado. Se perdoem, perdoem-se. Perdoe-se de qualquer situação, perdoe aqueles que lhe causaram qualquer mal, porque você precisa seguir sua vida em frente feliz e não vale a pena remoer uma coisa que não merece o seu pensar e o seu tempo. Ok? Muito bem, grupo 4, muito obrigada. E agora eu vou finalizar com o grupo de número 5. Tchau, tchau. Muito bem, grupo de número 5 que escolheram aqui a Helena Blavatsky. A Helena Blavatsky, ela foi uma médium brilhante. Ela tinha ali dons psíquicos, clarovidência, clareaudiência. Tinha aí faculdades mediúnicas muito avançadas. A Helena Blavatsky, ela começou a ter um lado psíquico tão forte que ela começou a acessar outras dimensões. E isso fez com que ela criasse ali um contato com um mestre ascensionado. Só que a mediunidade dela estava tão avançada que ela perdeu o controle. Ela já não sabia diferenciar o que era real e o que não era.
Ela não sabia diferenciar o que era um espírito do bem e o que era um espírito do mal. Então, ela, infelizmente, ela enlouqueceu. Então, assim, a Helena Blavatsky, ela era excelente, ela tinha uma inteligência divina, sabia lidar muito com o lado do ocultismo, mas chegou um certo ponto que ela não teve domínio sobre os próprios dons e também sobre a própria mente. E ela não sabia mais diferenciar o que era miragem, o que era real, o que era bem, o que era ruim, tá? Então, temos essa médium aqui. Vamos ver qual que é a mensagem para vocês. Seria interessante para os médiuns estudar a respeito dela, por quê? Porque assim, nós sempre vemos pessoas querendo abrir terceiro olho, né? Ah, vamos fazer aqui algum procedimento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E se alguém vem com algum dom aqui, existe um preparo para essa pessoa assumir essa responsabilidade. Existe um preparo de estudo, existe um preparo de cuidados. E é muito importante, não só para você que é médium, que trabalha com a mediunidade, mas para todos vocês que estão vendo esse vídeo. É muito importante saber com que você mexe, com que você invoca, se você tem experiência para isso, se você estudou a respeito daquela força e como aquela força vai atuar na sua vida. Né? Por exemplo, tem muitas pessoas que ficam fazendo oração de São Cipriano. Aquilo é uma coisa que não deveria ser mencionada dentro de casa, aquele tipo de ritual não deveria ser feito dentro de casa. Seria uma coisa a se mexer para uma pessoa que é magista, ocultista, que sabe lidar com essas forças. Quando você faz uma oração, você está abrindo a porta da sua casa para qualquer mal entrar. Por isso é importante estudar, conhecer, ter um cuidado com o que você chama, para que energia você está pedindo as coisas. Principalmente você que é médium. Porque se você não cuida da sua mediunidade, se você não começa a controlar sua mente, se você não tem disciplina, se você fica em caminhos tortuosos, ou seu caminho vai ser numa clínica de reabilitação, porque você partiu para o lado dos vícios, ou você vai começar a beber demais, ou você vai começar a se drogar, ou vai cair numa profunda depressão, ou vai ficar sendo uma pessoa totalmente ali transtornada, ou vai enlouquecer a ponto de criar um distúrbio mais grave. Por isso a importância de saber o que está fazendo e como está sendo feito, ok? Então eu usei o exemplo aqui da questão dela até para orientá-los. Vamos ver aqui o que vocês precisam saber. Bom, aqui eu sinto um sentimento de, às vezes, se sentir um pouco indiferente em relação ao que é sociável, às vezes uma sensação de solitude. Não que solitude seja ruim, solitude é sempre bom, até mesmo quando você está focado na sua independência, nas coisas que você quer obter sucesso. Mas eu acredito que o pior é o sentimento de solidão. De sentir que não tem ninguém por você, ou de sentir que no momento que você precisa não tem ninguém ali para estender a mão, ou não tem ninguém para te defender. Aqui eu sinto uma sensação de realmente uma vida que foi muito complicada. Só que isso não é de agora, no momento presente, isso é de infância. É como se vocês tiveram que assumir uma maturidade antes do tempo.
seja fisicamente, seja socialmente, seja de forma familiar. Alguns aqui poderiam ter sido mães jovens demais, pais jovens demais, e talvez não era uma idade que você deveria estar estudando, mas acabou engravidando e você teve que deixar os seus estudos e às vezes você teve que deixar uma vida ali, né, para estruturar-se, para cuidar da criança. Às vezes você teve que assumir a responsabilidade na sua casa, você teve que cuidar dos seus irmãos enquanto seus pais trabalhavam. Eu sinto aqui, né, eu tô dando exemplos, mas eu sinto aqui que realmente muitos amadureceram antes do tempo e amadureceram com a vida lá fora. Sabe? Ganharam maturidade muitas vezes nas ruas, ganharam maturidade muitas vezes no colégio, ou assumindo ali responsabilidade de adultos. E isso fez com que vocês perdessem, assim, parte da sua infância. E aí o que que acontece? Uma criança que é ferida, né? Então, a criança interior ferida. Só que você não tem que focar no que deu errado, ou em como as coisas foram injustas. Você tem que olhar você agora e ver o quão forte e corajoso e corajosa você foi e aonde você chegou. Olha a sua vida agora. Você imaginou que estaria aí naquela época? Você imaginou que você ia estar na sua casa, que você ia ter a sua família, que você ia ter o seu trabalho? Então, assim, foca nas coisas que você conquistou, porque por mais que você tivesse que ter pegado essa maturidade, isso serviu para algum propósito, isso serviu para alguma coisa. Eu tenho certeza que vocês conseguem dar conta de muita coisa sozinhos e isso é independência. Mas ao mesmo tempo que existe essa independência, também há algo dentro de si que traz uma certa solidão. Mesmo que você tenha um relacionamento, ou que você tenha amigos, mas eu sinto ainda que existe uma sensação de solidão. Falta algo. Falta algo aqui. Falta uma coisa diferente. Eu sinto aqui também que vocês podem, de alguma maneira, se deixar levar muito pelas aparências. Sabe, eu conheço uma pessoa, a pessoa diz que faz isso, que estudou aquilo, que age desse jeito, e eu nem questiono isso. E eu nem espero conhecer mais para saber se as palavras que essa pessoa me disse convêm com as atitudes. Então eu sinto que às vezes vocês se deixam levar muito pela aparência do bom moço, da boa moça de outra pessoa, e vocês acabam ali sendo feitos ali de fantoches, vamos dizer assim, na mão da pessoa. Só que eu vou mais além aqui, porque eu sinto que é como se eu sentisse alguns guias espirituais me relatando a seguinte situação. Eu tento afastar ele ou ela daquele ambiente e tento encaminhá-los eles para um lugar mais apropriado, aonde eu vou poder atuar na vida do protegido, mas eles não me escutam. Eles continuam sendo fantoches na mão de alguém. Eu sinto aqui como se tivesse muitas vozes de guias falando. Eles estão sendo fantoches na mão daquele fajuto, eles estão sendo fantoches na mão daquele perna de calça, eles estão sendo fajutos na mão daquele rabo de saia. É como se eu estivesse escutando vários guias de certos domínios diferentes, tentando tirar vocês de algum lugar e vocês não saem.
estão deixando que alguém utilize do que você tem de melhor a favor deles. E vários sinais aqui já foram demonstrados. Talvez seja até por isso que vocês tenham escolhido a Helena Blavatsky, porque vocês não estão conseguindo diferenciar o que são seus guias, o que seus guias estão transmitindo, do que de fato estão te passando. Ou o que é a sua intuição e o que às vezes é a sua ansiedade. O que é a sua intuição, o que é às vezes a sua mente. Aqui tem algo relacionado a emoções de vocês. Nós temos o chakra cardíaco, que é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas comunicações. Então eu sinto aqui que vocês estão sendo pegos pela emoção na mão de alguém. Mas eu vou descartar relacionamento amoroso. Eu não sinto que as pessoas que vocês estejam se relacionando que estejam fazendo isso. Eu sinto que isso aqui é algo que envolve o seu espírito e algo que envolve o seu ofício, trabalho e espiritualidade aqui. Então, vamos dizer, lá no seu trabalho você pode estar... as pessoas podem estar tirando proveito da sua inteligência, da sua estabilidade, ou tirando proveito ali do que você sabe fazer para ganhar mérito em cima de vocês. Espiritualmente, vocês podem estar frequentando uma casa onde o dirigente dali está falando que o seu guia disse isso, que o seu guia passou informação, mas o seu guia não passou informação nenhuma e está colocando vocês a seguirem um caminho oposto. E nesse caminho oposto, vocês estão começando a ficar meio solitários. E essa solidão, ela pode partir de uma depressão, de uma ansiedade, pode partir às vezes das pessoas em torno que começam a se afastar. Porque vocês estão seguindo um caminho diferente do que os seus guias espirituais querem. É como se todo um cenário tivesse sendo criado para fazer a manipulação. Então assim, ô meu amigo, o colega de trabalho, ô meu amigo, você é um bom profissional, me ajuda a fazer isso daqui. Quando você vai ver, ele foi entregar o trabalho lá que você ajudou ele e ele nem mencionou você. Às vezes você está indo em algum lugar aqui, a pessoa está falando, ai... tal pessoa está fazendo isso para você, ou tal coisa, você está sofrendo tal ataque. Só que os seus guias espirituais estão dizendo, você não está sofrendo nada, eu estou te protegendo, como que você está sofrendo? Eu estou aqui barrando tudo, como que você está sofrendo ataque? Não confia em mim? Vai confiar mais na palavra do ser humano do que confiar no seu guia que está aqui a todo momento, ouvindo seus pensamentos, seus sentimentos e te ajudando? Então aqui, grupo 5, tem que abrir os olhos que tem alguém aqui influenciando vocês de uma maneira totalmente negativa e tá pegando na emoção de vocês. Então eu vou dar um exemplo. Você vem jogar tarô comigo. E sua vida tá bem. Às vezes só precisa de pequenos reajustes ali para tudo entrar em ordem. Só que eu causo um teatro, entende? Eu falo, olha, grupo 5, se você não fazer isso, o bicho papão vai te pegar, você vai perder isso. Então, o que mexe? Na emoção da pessoa. A pessoa pode ficar com medo, a pessoa pode sentir que está ameaçada, a pessoa pode se sentir insegura, a pessoa pode ficar agitada, aflita, porque a todo momento pode acontecer aquilo que eu acabei dizendo. Só que não tem nada acontecendo. E aí mexe com a sua emoção e a pessoa torna você um fantoche dele ou dela. Aí você sempre vai ficar voltando nessa pessoa, achando que essa pessoa está ajudando, mas ela está te jogando cada vez mais para baixo. Vocês estão entendendo isso? Tomem cuidado, porque muitos podem estar seguindo um caminho aqui ou acreditando em determinadas coisas. Eu digo pessoas, tá? Porque a sua espiritualidade está em alta, a sua espiritualidade está ativa. Eles estão a todo momento ali, dando toque, assinalando, mostrando alguma coisa. Só que talvez vocês não estejam conseguindo diferenciar. E tem alguém aqui que tá usando de má fé.
E não é certo isso. É uma pessoa que pode estar agindo de má fé. E eu sinto que essa pessoa muitas vezes faz isso porque vocês intimidam essa pessoa, o dom de vocês, ou a inteligência de vocês intimida essa pessoa. Só que vocês precisam abrir os olhos aqui. É como se vocês precisassem trazer o lado mais racional de vocês, o lado mais prático. Porque às vezes o mental e o emocional estão se confundindo também. Então, o que é o lado mais prático? Vou dar um exemplo. Fui jogar com um tarólogo. Eu tô num casamento bom, mas eu fui jogar com um tarólogo e o tarólogo disse que meu casamento estava ruim, que eu estava sofrendo no meu casamento. O que eu posso fazer? Eu vou falar, ué, mas é verdade, eu tô sofrendo no meu casamento, aí eu vou ficar com medo, eu vou sofrer no meu casamento, eu vou sofrer no meu casamento, e eu vou trazer essa energia pro meu casamento. Só que, se eu for racional, se eu for prática, eu vou pensar, ué, mas não tá acontecendo nada no meu casamento é bom, não tenho briga com meu marido, que coisa é essa que esse rapaz está falando? Vocês estão entendendo? Para certas coisas tem que usar a racionalidade, tem que ver a lógica das coisas. Tem que ser a lógica. Não existe uma pessoa no mundo que está toda hora sendo atacada por alguma coisa, toda hora tem uma magia feita, toda hora tem um trabalho espiritual, e é do ex, do outro ex, do ex do outro ex, ou é do tio, da tia, do vizinho, da vizinha. Vocês já conheceram pessoas assim? Que todo mundo que se envolve vem um trabalho espiritual. Às vezes a pessoa nem mexe com isso, nem acredita nisso, mas ela foi colocada como alguém que fez o mal. Precisa usar a lógica aqui. Vocês precisam usar a lógica. E não deixar que as pessoas fiquem fantasiando a mente de vocês, passando por cima dos seus guias espirituais, contando mentiras aqui, contando enganos. É como se vocês tivessem aqui um lado generoso. São pessoas muito inteligentes, de fato, isso está se afirmando muito na leitura. Eu sinto que são pessoas competentes, são pessoas capacitadas. Vocês têm tudo para manter a vida de vocês estável, seja afetivamente, seja profissionalmente. Eu sinto aqui também que muitos de vocês vão conhecer alguém especial que pode se tornar um parceiro ou uma parceira de vida. Uma pessoa muito ativa, muito animada, divertida. Só que tomem cuidado para não conhecer essa pessoa e aí ir perguntar para essa daqui e essa daqui dizer que essa pessoa é um monstro ou que essa pessoa vai detonar a sua vida. Porque eu sinto aqui que tudo que vocês têm de bom, sempre alguém está colocando alguma coisa negativa. Sempre alguém está colocando uma coisa negativa. Ah, eu tenho um relacionamento. Ah, cuidado. Pode ser uma pessoa que te trai, que esteja mentindo para você. Ah, eu consegui uma promoção. Cuidado, essa promoção aí, você tem que estar atento. Todo mundo está querendo tirar essa promoção de você. Ah, eu me espiritualizei. Cuidado, viu? Porque tem ataque espiritual. Entende? Tudo que está sendo feito aqui, alguém está colocando um negativo. É como se a pessoa quisesse colocar medo de perda. Por isso é importante usar a racionalidade e se afastar dessas coisas aqui. Vocês não merecem isso. E uma pessoa que se coloca a usar a espiritualidade ou usar a esperteza que acha que tem, se for numa questão profissional aqui, para tentar enganar os outros, uma hora a cobrança chega. Isso é fato. Tá? Porque eu sinto aqui que vocês podem estar fantasiando algumas coisas, podem não estar enxergando as coisas com determinada realidade, porque tem alguém aqui colocando coisa negativa na cabeça de vocês. E eu vou falar uma coisa para vocês, grupo 5. Vocês têm uma energia espetacular. Uma energia espetacular.
Sabe aquela energia de pessoas que nasceram realmente para ensinar, para instruir? Seja de forma terapêutica, seja de veterinária, seja professora, seja psicólogo, seja pessoas para construir projetos, para construir estruturas. Poxa, vocês têm uma energia espetacular, uma energia potente aqui. Só que quando tudo está caminhando na sua vida, alguma coisa vocês cometem de errado que vocês levam para a mesma pessoa aqui, e aí lá vem o negativo. Essa pessoa ela consegue colocar vocês a ficarem presos na própria mente, interfere no emocional e vocês começam a se sentir amedrontados. Então, sejam racionais, olhem as coisas com lógica. Olhem as coisas com lógica aqui. Porque isso aqui não pode continuar indo adiante. Eu já vi vida de pessoas sendo destruídas por causa disso. Então, sejam práticos, sejam racionais na situação. Eu vou puxar mais algumas cartas para essa pessoa, para dar alguns detalhes para vocês, para ajudar vocês, ok? Para muitos aqui é uma energia masculina, tá? Eu sinto que é uma energia masculina. É uma energia que tem uma carga um pouco hostil, porque essa pessoa ela carrega o arquétipo do diabo. Então é como se fosse uma pessoa assim que preza mais pela vaidade, pela reputação, mas de uma forma negligente, porque é uma energia que te oferece algo para obter algo muito maior em troca. Então essa pessoa ela te pega pela sua vaidade, essa pessoa te pega pelo seu emocional. E é alguém que vocês enxergam essa pessoa como alguém sério, como alguém sofisticado, como alguém que sabe o que está fazendo, como uma pessoa guerreira. Talvez essa pessoa tenha contado uma história de vida triste para vocês. Né? Porque existe muito isso. Então é como se vocês olhassem essa pessoa e falassem, nossa, coitada dessa pessoa, olha o que essa pessoa passou, né? Sofreu bastante, mas assim, poxa, é o tipo de pessoa que eu me inspiro. É a maneira que vocês enxergam essa pessoa. Só que olha quem é essa pessoa quando ninguém está vendo. Olha a energia que essa pessoa carrega. É uma energia que tenta, que seduz. É uma energia que te leva para vícios. É uma energia que acha que, às vezes, até a sexualidade compensa. Então, assim, tomem cautela. Tá? Tomem cautela, porque isso não está certo. Isso aqui, como eu falei, pode ser no seu trabalho, um colega, um superior, um chefe. Pode ser também algum dirigente de algum lugar, pode ser alguém que você procura para se ajudar espiritualmente. Aqui é uma energia masculina. Se você busca uma energia feminina para te ajudar, você desconsidera. Tá? Aqui é um lugar que você pisa os seus pés naquele ambiente. E você já teve vários sinais dos seus guias mostrando cartões vermelhos, assinalando coisas erradas para ver se vocês se tocavam e saíam dali. E esse ambiente religioso, ele pode ser qualquer um. Pode ser um centro espírita, pode ser um centro de umbanda, pode ser uma igreja, pode ser um culto. Mas algo precisa ser visto com uma forma realista. Tá? Isso é muito importante. Bom, grupo de número 5. Eu desejo que vocês fiquem bem, que a sua espiritualidade, que os seus guias, que Deus, que é a força maior desse universo, os libertem aqui desse mal encarnado, vamos dizer assim, e que vocês consigam ali reivindicar a sua vida, reivindicar suas relações, seu trabalho, seu dinheiro, e não fiquem mais presos, né, como moribundos ali, em situações onde vocês se deixaram enganar. Sempre há chance de sair da situação. E eu sinto que até se vocês, alguns aqui se sentem meio depressivos, você vai conseguir se sentir 100% melhor
quando você se afastar dessa pessoa. Porque o que te causa muitas vezes essa tristeza é o que essa pessoa fica tentando alimentar ali na sua mente. Ok? Bom, grupo 5, abençoados sejam. Muito obrigada a todos vocês. Se cuidem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.